Fala aí, meu povo querido, meu povo amado, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Life in Prayer, aqui nesse canal de oração, esse canal maravilhoso, direção espiritual, terço, vida de oração, livros dos santos, vida dos santos, no, no meu dia a dia, né? Como rezar, como fazer, como transformar uma jaculatória em uma oração contínua, uma oração que vai me levar para o céu, vai me levar a ter um gozo espiritual maravilhoso. No meu momento de aridez, no meu momento em que eu não sinto nada, zero, zero. Como é que eu faço? Como é que eu busco? Na minha ansiedade, na minha depressão, na minha angústia, no meu dia que não vai. Fica comigo, você vai aprender muito aqui. Muito, muito. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso livro, né? O livro da vida, Santa Teresa d'Ávila. Esse, esse caminho de oração que ela fez, né? Que ela nos mostrou, que ela nos deixou esse caminho de oração. Eu estava escutando uma entrevista de uma irmã carmelita ontem. E o repórter falava assim para ela, né? Que que o que é ser uma irmã carmelita ou o que é ser um carmelita? E ela responde com convicção essa irmã: ser carmelita não é ser frouxo, porque Santa Teresa d'Ávila falou que as mulheres tinham que ser igual ao homem. E ela foi explicar isso. Antigamente, o homem tirava um fio do bigode e era a palavra dele que valia. E ser carmelita é isso, é a palavra, é a palavra. Eu vou ser santo, eu vou levar até o fim essa vida, rumo ao céu. Na nossa vida, no nosso estado de vida, eu enquanto casado, eu enquanto trabalhador, eu enquanto estou lá fazendo o que for, Jesus tem piedade de mim. E aquilo eu vou ruminando, vou trabalhando, vou indo, vou indo, vou indo, vou crescendo na oração. É isso, ser macho. É a palavra, é a palavra. O que vale é a palavra. Então não é um machismo, nem uma coisa assim. É isso que Santa Mãe falava, Santa Madre falava. Bonito porque não é só vestir um hábito, é um silêncio, é adoração, é a cruz, é oração mental. 2 horas de oração mental por dia. E aí? Meditação, leitura de um livro espiritual. Estou dizendo o que a irmã falava, né, do Carmelo, né? Tem outros mosteiros? Tem. As Clarissas, por exemplo. Eu estava vendo para quando a irmã Clarissa vai
vai tomar o hábito religioso mesmo, de verdade, os votos perpétuos, é colocado na cabeça da irmã uma coroa de espinhos. E aí? Eu, Marcelo, estou disposto, no meu estado de vida, ir em frente com a oração? Se não tiver oração, não vai. Não vai. Bastava um sumo bem e descanso meu, as mercês que me tendes feito até aqui, trazendo-me por tantos rodeios da vossa piedade e grandeza, o estado tão seguro e casa onde havia muitas servas de Deus, das quais eu pudera tomar exemplo para ir crescendo em vosso serviço. Pessoas de Deus devem ser exemplos para nós. Exemplo. Não sei como hei de passar aqui, quando me recordo o modo da minha profissão e a grande determinação e contento com que a fiz e do desposório que fiz convosco. Isto não, isto não o posso dizer sem lágrimas, e haviam de ser de sangue e quebrar-me o coração, e não seria muito pesar para o que depois vos ofendi. No começo da vida religiosa, nós começamos chorando, né? E ao longo dela, ah, já tô craque nisso. Já sei como é que vou fazer por aqui. Deixa comigo. Não sentimos nem um pouco de remorso. Acabei de comentar aí, né, que a irmã Clarissa, quando ela vai fazer os votos perpétuos, é colocado na cabeça dela uma coroa de espinhos. Vai lá, faz tudo isso. Nunca havia tomado os votos perpétuos de uma irmã carmelita, mas não sei se colocam isso, mas deve ser uma cruz no peito, sei lá, não sei, imagino eu. Um irmão carmelita tem a cruz aqui, ó, no peito, por dentro do hábito. Então, no decorrer do caminho, aí é que está o detalhe da coisa. Não importa como eu começo, não importa, importa, não importa como eu começo, importa como eu termino, certo? Mas importa mais ainda o trajeto que eu estou fazendo. Uma vez eu estava escutando a pregação do Padre Jonas, não lembro que pregação é. E ele estava falando sobre o céu, 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 céus novos, terra nova, e assim foi, aquela pregação maravilhosa. E numa determinada hora da pregação ele falou assim: eu tô mandando material pro céu. E é isso mesmo. Qual é o material que eu tô mandando pro céu? Qual? É uma oração para juta? Ou uma oração com poder? Uma oração que vê que não foi feita aquela oração com dedicação e volta atrás e faz, amanhã vai lá, pede perdão.
ou no mesmo dia e volta e fala, eu quero ficar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ou eu estou dentro da igreja, vou levando, vou empurrando, Deus sabe o que eu estou fazendo, lá no final a gente vai conversar. Nananina, não conto com isso. Parece-me agora que tinha razão em não querer tão grande dignidade, pois tão mal havia de usar dela. Mas vós, Senhor meu, quiseste ser quase 20 anos em que usei mal desta mercê, e agravado para que eu fosse melhorado. Não parece, Deus meu, senão que prometi não guardar coisa do que, do que, do que vós havia prometido. Embora não fosse esta, embora não fosse essa então a minha intenção. Claro que a nossa intenção não é fazer o mal. O detalhe é esse caminho que vão sendo viciado o tempo. A oração preguiçosa, a oração não confiante, é, é quando eu não estou mais apaixonado por Jesus. Eu estou apaixonado pela estrutura que compõe Jesus, mas não o Jesus da estrutura. Eu levo anos numa vida medíocre dentro da igreja. Eu sou morno, tíbio. Eu só quero lidar dentro da igreja com aquilo que me interessa. O que não me interessa, que vida de oração que vai na missa, reza um terço, tá bom. Ou ao contrário, reza, 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 só para mostrar para os outros, enquanto o interior tá podre. Eu vivi anos da minha vida assim, anos, anos da minha vida, uma podridão imensa no meu interior. Até que um dia decidi e falei, Deus, toca em mim. E aqui estou eu. Falando também algo meu. Mas vejo depois, tais as minhas obras, que não sei que intenção tinha, a não ser para que mais se veja quem vós sois, esposo meu, e quem eu sou. Pois é verdade muitas vezes, temperar-se-me, apesar das minhas grandes culpas, com o contento que me dá o compreender-se a multidão das vossas misericórdias. Olha, pessoal, olha isso. Mas vejo depois tais as minhas obras, que não sei que intenção tinha. Você sabe por que você reza? Hoje eu sei por que eu rezo. Antigamente eu rezava para sentir. Depois, quando não sentia mais, ó, bora, tchau. Você sabe por que você reza? Você sabe para quem que você reza? Por que você reza? Tem pessoas que estão na igreja e não sabem isso aí.
Tem católico que você perguntar para ele por que ele reza, ele vai falar assim, sei lá, rezo porque sinto bem. Não aprendeu nada, nada, zero, nada. Em quem, Senhor, podem elas assim resplandecer, como em mim, que tanto obscureci com minhas más obras as grandes mercês que me começaste a fazer? Ai de mim. Às vezes nós falamos assim: o diabo, o mundo. Não. Eu coloco um empecilho numa obra que é de Deus, numa obra que é de Deus. Eu coloco um empecilho no chamado que Deus faz para eu uma simples oração, simplesmente ir na missa, simplesmente é, conversar com alguém. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Depois mesmo de ter rezado, observar e escutar no meu interior assim, não era para você ter feito isso. Era para você ter feito aquela outra coisa. Por que que você acha que o mundo está cheio de as pessoas estão cheias de ansiedade, cheio de medo? Porque não obedecem a Deus? Simples. É simples. Porque querem fazer por elas mesmas. Então fica 20, 30, 10, 5 anos dentro da igreja, jogando as coisas para baixo do tapete e acha que merece o céu. É aqui, ó, uma santa falando, doutora da igreja, não faça isso. Não jogue no lixo as graças que Deus tem. Porque eu também sou o primeiro, que eu que estou falando isso aqui, sou o primeiro a viver isso. Criador meu, que se quero dar desculpas, nenhuma tem. Nem tem ninguém a culpa senão eu. Porque se eu vos pagara algo do amor que me começaste a mostrar, não o pudera eu empregar ninguém senão em vós, e com isto se remediava tudo. Olha isso. Pois não o mereci, nem tive tanta aventura. Valha-me agora, Senhor, a vossa misericórdia. Isso é arrepender. Quando nós fazemos alguma coisa errada, logo em seguida a gente sente isso porque causa uma angústia. Nosso alarme é angústia, se chama angústia. Mas o tempo vai passando, eu vou dizendo para mim mesmo, é assim mesmo. Aquele padre lá, mas Santa Teresa d'Ávila, olha o que ela disse. Criador meu, que se quero dar desculpas, nenhuma tem, nem tem ninguém a culpa, senão eu. Acorda, acorda, Marcelo. Para de ver o cenário dos outros e vive o teu, a tua vida.
Quando Santa Teresa começa a perceber que a vida, então, ela está ligada à oração, ela está fazendo as suas orações, né? E ela olha para o crucifixo e fala assim: Jesus, nossa, você deve ter sofrido, você deve ter isso, você deve ter aquilo, você apanhou, ela realmente ela fez uma oração. E ela pergunta para Deus: o que mais te fez sofrer? Te faz sofrer? E Jesus fala para ela assim: as tuas conversas frívolas. E então ela acorda para a vida, literalmente acorda para a vida e diz assim: de hoje em diante eu não converso mais com homens, eu converso com os anjos. Presta atenção, uma simples jaculatória no nosso dia a dia. Que você mesmo possa pedir para o Espírito Santo. Você mesmo possa dizer para ele: Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te louvo. Espírito Santo, eu te bendigo. Espírito Santo da pureza. Espírito Santo de luz. Espírito Santo do céu. Espírito Santo. Tá entendendo? Espírito Santo, fonte do amor. Espírito Santo, fonte da alegria. Espírito Santo, fonte de paz. Você mesmo. E o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Bonito, né? É, mas começa a fazer. É, olha que bonito isso também, que eu vou falar para você. São Domingos Sávio, ele morreu cedo, menininho cedo. O sonho dele era ser padre, mas ele não se tornou padre. Morreu muito cedo. E então ele era Dom Bosco e ele, né? Nossa, espetacular a história de São Domingos Sávio. História de Dom Bosco também, se vocês tiverem a oportunidade, tem um livro de Dom Bosco chamado Cristão Bem Informado. Eu estou lendo ele também. É esplendoroso, fala sobre as virtudes. E então São Domingos, São Domingos Sávio morre e Dom Bosco vê ele. E ele vem falar com Dom Bosco. Dom Bosco vê ele na glória, vê ele ali e fala: Nossa, Domingos, que bom que você está no céu. Foi por causa da tua pureza, né? Ele fala assim: Não, a pureza foi boa, valeu por eu estar aqui, mas não é só a pureza. Falou assim: Nossa, foi pela tua obediência, né? A obediência também me trouxe ao céu. Ela é um dos caminhos para o céu. E, e Dom Bosco fala assim: Então, o que foi que trouxe mesmo verdadeiramente aqui para o céu? Qual que é esse meio, então, que eu não sei? E São Domingos sabe, fala para Dom Bosco, fala, a Virgem Maria. Então fala para ela, conversa com ela. Você tá ali, ó, no teu dia ali, ó, pega aquele terço que você tem que tá no teu bolso e reza. E reza. Outra coisa, é só você que pode fazer. É só eu que posso fazer. Eu posso achar bonito, eu posso ir. Não sei.
num convento, ir num seminário, ir num mosteiro, eu acho lindo, maravilhoso, mas só achei. Ou vamos numa coisa mais simples, então, na paróquia mesmo, você vai na missa no domingo, é só começar. Você sabe qual que é a maior tentação que o diabo coloca na vida do ser humano? Fazer você não acreditar mais na oração. Eu não consigo, eu não sei, eu não faço parte desse mundo, é muito difícil, então para que rezar? Não, continua rezando. Reza, reza, reza mais, reza com mais força. Tá passando por mais provação? Reza mais. Não tem provação? Reza mais ainda. Não deixa de rezar. Eu sou casado, eu sou solteiro, eu sou viúvo, eu sou sei lá o quê, sou padre, eu sou freire, eu sou bispo, eu sou monge. Não importa. Então vamos rezar para terminar. Senhor Jesus, Mãe Maria, os anjos e os santos, acompanhe todas as pessoas que forem assistir esses vídeos. Não só eles, mas as famílias. Também, Senhor Jesus, que eles possam acompanhar, se confessar e que do dia primeiro até o dia 8 as indulgências eles possam fazer nas intenções do Papa, visitar um cemitério, tirar muitas almas do purgatório, ser um outro Cristo na terra. Mãe Maria, te peço, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar, de se inscrever. Fala para o maior número de pessoas, beleza? Oração é tudo.